Faz muito tempo, havia um homem que era tão alto e forte que parecia um gigante. Ele era capaz de levantar qualquer peso e as pessoas o chamavam de Ofero, que significa o carregador. Ofero tinha orgulho de sua força e talvez por isso resolveu servir somente ao governante mais poderoso do mundo. Eu, Ofero, juro servir somente ao maior rei da terra, e o servirei durante todos os dias de minha vida. Então, começou sua busca, passando por reinos e mais reinos à procura do monarca mais poderoso. Atravessou florestas, derrotando com braço forte os animais ferozes que o atacavam. Desenterrou árvores e atirou-as sobre rios profundos e velozes, formando com isso pontes que, ao atravessar, o levavam a terras cada vez mais distantes. Cruzou mares com mercadores em seus braços e desertos acompanhando lentas caravanas e caminhou sozinho por estradas. Finalmente, ouviu falar de um rei que todos acreditavam ser o rei mais rico do mundo. Foi até ele oferecer seus serviços. Grande monarca, disse Ofero, postando-se diante do trono. Eu jurei servir ao rei mais poderoso. Vossa Majestade aceitaria meus serviços? O rei, admirando o gigantesco estranho de olhar destemido, deu-lhe as boas-vindas e colocou-o ao lado do trono. Ofero ali ficou dia após dia, em meio ao ouro e ao tesouro de seu soberano, rejubilando-se do mestre merecedor de sua força. Mas um dia chegou à corte um estrangeiro. Ele parou diante do trono e falou com entusiasmo tal que Ofero não conseguiu entender suas palavras. Quando o estranho virou-se para partir, Ofero viu seu monarca encolhendo-se no trono. Grande rei, bradou ele, esse homem veio aqui proferindo palavras estranhas e tremeis diante dele. Por quê? Eu poderia matá-lo apenas com um golpe de minha mão. Tremo por causa das notícias que ele me trouxe, exclamou o rei. Ele falou de um outro rei, velho inimigo meu, que agora se aproxima de minhas terras com numeroso exército. Se o temeis, ele deve ser mais poderoso, disse Ofero com desdém. Preciso encontrá-lo, pois jurei servir somente ao maior de todos os reis. E assim Ofero saiu em busca de seu novo amo. Viajou por muitos dias, até que, chegando ao alto de uma montanha deserta, avistou um vale largo e escuro se abrindo diante dele. No vale marchava um exército poderoso, fileira após fileira, com armas cintilantes e estandartes manchados de sangue. Na retaguarda, cercado por homens em armaduras impetuosas, seguiu um guerreiro em sólida charrete. Trazia na cabeça uma coroa de joias e reluziam como fogo. Ofero desceu a montanha audaciosamente e se apresentou ao comandante do exército. Viajei muitos quilômetros para alistar-me a seu serviço, disse ele, porque sois o mais poderoso de todos os reis, e eu servirei apenas ao rei mais poderoso. Esse rei temível aceitou de bom grado os serviços de Ofero e fez uso imediatamente de sua força. O vasto exército marchava adiante, destruindo populações inteiras e deixando para trás terras desoladas. Ofero sempre lutava na primeira fileira. Seu coração doía por estar na companhia de um amo sanguinário, mas ele havia prometido servir somente ao monarca mais poderoso. E certamente ninguém conseguia vencer esse rei cruel, que a todos dominava na base do terror e da matança. Um dia, o rei guerreiro foi ferido numa batalha, e enquanto jazia sangrando, uma sombra de medo lhe assomou a face. O que temeis? Perguntou Ofero. O príncipe do mal, respondeu o rei pálido. Temo que venha apoderar-se-me de minha alma. Ele me chama entre turbilhões, tempestades e trevas. Ofero olhou para o rei com espanto e disse: Sois uma criança com medo de tempestades. Não, sussurrou o rei.
Apesar de seu corpo forte, tu que és uma criança, não entendes essas coisas. Mesmo com toda a tua força, deves temer Satã. Meu coração não conhece o medo, disse Ofero. Adeus, ó rei covarde, irei procurar este que é mais poderoso que vós. E prosseguiu com sua caminhada em busca do príncipe do mal. No dia seguinte, quando o sol estava a pino, Ofero se viu no meio de uma densa floresta. Estava escuro por causa das árvores, cujos galhos se fechavam sobre a sua cabeça, e a terra onde pisava estava fria. Ali, numa grande pedra, via-se uma sombra. Era o maligno. Procuro por aquele que domina o mundo, anunciou Ofero com audácia. Ótimo, gargalhou Satã. Tu o encontraste. Vem comigo e te manterei ocupado. Não era um trabalho agradável. O tempo todo causavam problemas para as outras pessoas. Mas Ofero fazia o que lhe era requisitado, pois Satã era temido por todos. E ele acreditava que, enfim, estava servindo ao rei mais poderoso. Mas um dia, enquanto viajavam, encontraram uma cruz grosseiramente talhada na beira da estrada. Imediatamente, Satã saiu de sua trilha e deu uma volta enorme, passando por pedras e arbustos. E, finalmente, voltou para a estrada com a cruz bem atrás de si. Por que fizeste isso? Perguntou Ofero, pois apesar de sempre trilhar caminhos circulares, Satã nunca havia feito um caminho tão complicado antes. Não gosto de passar perto de uma cruz, admitiu Satã. Temo aquele que é por ela simbolizado. O coração de Ofero pulou de alegria. Qual é o nome dele? Exigiu Ofero. Não ouço dizer seu nome, respondeu Satã trêmulo, mas alguns o chamam de Príncipe da Paz. Se o temeis, deve ser mais poderoso, disse Ofero. Devo deixar-vos e servir a ele. Mais uma vez ele partiu em busca de seu novo amo. Viajou para longe, pois não sabia o caminho, mas a coragem e a esperança nunca o abandonaram. Finalmente encontrou um homem, um velho eremita, que parecia saber como encontrar o Príncipe da Paz. Ofero contou-lhe sua história. Eu o servirei, se conseguir encontrá-lo, disse ao ancião. Onde se encontra? Matarei todos os seus inimigos, se ele assim o desejar. Não seja precipitado, disse calmamente o eremita. Agora não precisais mais matar. O rei é diferente de todos os outros. Eu te mostrarei como servi-lo. Ele levou Ofero à margem de um rio largo e veloz. Aqui muitos viajantes perderam suas vidas, pois nenhum barco sobrevive nestas águas, disse ele. Se ficares aqui na beira do rio e carregares pessoas que necessitem atravessá-lo, estarás servindo ao Príncipe da Paz. Ele saberá dos teus serviços e na hora certa tu o conhecerás. Então, Ofero construiu uma cabana à margem do rio, cortou um cajado bem forte para guiar seus pés sob as pedras submersas e ficou à espera dos viajantes. Eles sempre o encontravam na porta de sua cabana, pronto para ajudá-los a atravessar o rio, carregando-os em seus ombros largos. Muitas almas cansadas teriam morrido sem sua ajuda. Trabalhou mês após mês, ano após ano, no calor do verão e no frio do inverno. Parecia estranho estar servindo ao rei dessa maneira. Às vezes, cogitava se o Príncipe da Paz realmente sabia do trabalho que estava desempenhando. Mas aqueles a quem ajudava tornavam-se seus amigos, e ele não se sentia mais sozinho como antes. Numa noite, quando o vento frio soprava em volta de sua pequena cabana, Ofero foi dormir. Sabia que nenhum viajante iria procurar sua ajuda para atravessar o rio numa tempestade daquelas. Ele ouviu a chuva caindo e a maré subindo. Ao cair em sono profundo, ouviu uma voz do lado de fora. Ofero, levanta-te e leva-me até o rio. O homem forte imediatamente se pôs de pé, abriu a porta, curioso para ver o viajante que ousaria atravessar o rio numa noite assim. Espreitou a escuridão, mas não havia ninguém. Devo ter sonhado.
pensou ele, e tornou a proteger o interior da cabana do vento e da chuva, antes de se estirar no chão. Orfeiro, levanta-te e leva-me até o rio. Desta vez, a voz soou mais alto, e as palavras ribombaram como um sino através da rajada do vento. Orfeiro ficou parado na porta pensando. Estava só, as nuvens enegreciam o céu, ele ouviu a correnteza do rio e os trovões distantes. Pela segunda vez, assombrado com o eco da voz em seu coração, entrou na cabana e fechou a porta. Desta vez não se deitou, esperou. Orfeiro, levanta-te e leva-me até o rio. Em meio à escuridão noturna, o gigante deu um salto e viu, rio abaixo, a figura de uma criança de pé sobre a margem. O assombro de Orfeiro se transformou em dúvida. Ele conhecia bem os riscos do rio no enchente, mas a criança havia lhe pedido 3 vezes, e agora esperava por ele. Então alçou o menino aos ombros, agarrou o resistente cajado com a mão direita e lenta, cuidadosa e corajosamente entrou nas águas. A correnteza estava muito veloz, e as ondas altas como nunca. Ele sentiu as pedras escorregando sob os pés. As nuvens tempestuosas explodiam sobre sua cabeça em chuva torrencial. A criança era mais pesada do que ele havia imaginado, e a cada passo tornava-se ainda mais pesada. Os ombros largos de Orfeiro doíam e escorregavam, mas ele avançava. Todos os músculos estavam tensos. As águas rodopiavam na altura da cintura, batendo contra o peito, estourando no rosto, escorrendo pelos cabelos. As costas lhe doíam com o peso sobre os ombros. O enorme cajado vergava em sua mão como um bambu. Por outro lado, árvores gigantes caíam na margem do rio, vinham rodopiando e se espatifavam correnteza abaixo. A chuva havia cessado, mas a claridade dos relâmpagos e o estrondo dos trovões ainda pairavam sobre sua cabeça. Sempre avante, ele lutou, trêmulo e ofegante, contra as águas que batiam em seu rosto. Por fim, chegou cambaleante à margem oposta e gentilmente ergueu a criança de seus ombros. "Quem és tu, minha criança?" suspirou ele. Parecia que eu carregava o peso do mundo inteiro. "Não me conheces?" respondeu a voz doce. "Eu sou aquele a quem prometeste servir. Não sabias que com este trabalho árduo e humilde, de ajudar tantos viajantes fatigados, estavas me servindo o tempo todo? E de agora em diante, não mais serás chamado Orfeiro, o carregador, e sim Cristóvão, o carregador de Cristo, pois eu te aceito como meu servo fiel." Cristóvão caiu aos seus pés e louvou-o em silêncio. Quando abriu os olhos, viu-se só à beira do rio. Levantou-se, pegou o cajado e viu que estava florido, cheio de folhas. Então retornou ao seu trabalho sagrado de servir aos homens pelo resto de sua vida.